Vou falar um pouquinho aqui sobre plantas, músculos e evolução. É sabido entre os estudiosos da evolução humana, né, da evolução de maneira geral, na verdade não só humana, que o motivo pelo qual a gente desenvolveu um sistema nervoso e todo o nosso aparato de sentidos, né, audição, olfato, paladar, enfim, tudo, é pela questão da predação, né, o fato de um animal chegar e literalmente comer o outro. Isso aí deu início a toda essa corrida por desenvolvimento evolutivo de sentidos, né, e de um sistema nervoso de maneira geral. Porque qual a ideia? Se tem algum outro organismo vivo que pode chegar e vir e me comer, né, acabar com a minha existência, eu preciso adquirir mecanismos de defesa. E quais foram esses mecanismos? A audição, olfato e paladar permitem perceber tanto se tem um predador ou se tem uma presa perto de mim, certo? E o sistema nervoso, todas as sensações, tudo que a gente sente, até a nossa consciência em si, ela, de certa forma, ela serve a esse fim, né? Não é para conhecer a realidade, não. É porque a gente precisa fugir e não ser comido e a gente precisa achar alimento, né? Então, esse é o motivo pelo qual o sistema nervoso e todos os nossos sentidos se desenvolveram evolutivamente, né? A própria ideia da gente ter músculos, né, ter tecido muscular, serve para isso, né? O nosso cérebro é um controlador do nosso sistema motor e é para isso que ele existe, para produzir movimento. As plantas, por exemplo, são organismos que não têm músculo, não têm sistema nervoso, né, não têm esses sentidos. Então, como é que acontece, né? Como é que elas fazem? Porque elas não podem fugir, né, dos seus predadores, mas elas precisam se manter vivas. Como é que elas fazem? Elas desenvolvem toxinas, né? Elas se tornam venenosas, né? Então, a planta ela está num eterno embate com quem come, com quem se alimenta dessas plantas, para desenvolver toxinas que façam com que esses organismos não comam mais elas, né? Então, toda planta, em alguma medida, ela é tóxica, né? Isso é um fato. A planta só existe pela sua toxicidade. A planta que não é tóxica para ninguém, ela é comida e some. Então a planta precisa ser tóxica. A questão é a seguinte: existem algumas plantas que nós, humanos, resistimos, né, que a gente ganhou essa batalha evolutiva, pelo menos por enquanto, né, a evolução segue sempre correndo e acontecendo, mas por enquanto a gente ganhou. Por exemplo, rúcula, alface, enfim, todas essas plantas comestíveis, a gente ganhou essa batalha, a gente resiste à toxicidade delas, né? E essa toxicidade, até em certo sentido, ela nos faz bem. E que aí a gente tem um efeito que se chama hormese, né? Que é o efeito de que um veneno, algo tóxico em pequenas doses, quando é jogado no organismo, estimula uma resposta do organismo em termos dele se fortalecer, né? Sair mais forte daquilo. Então, essas plantas acabam nos fazendo bem. A própria toxina da planta acaba nos fazendo bem. Mas a esmagadora maioria das plantas que existem na natureza não são comestíveis, são tóxicas, né? Se a gente lembrar do filme Into the Wild, como é que o amigo lá morre? Come uma planta venenosa, né? Então, assim, se você olhar para a quantidade de plantas que existem e a quantidade de plantas que são comestíveis, as comestíveis são um percentual muito pequeno. Isso não acontece com tecido muscular, né, ou ósseo, né, de um animal. Nenhum desses alimentos é tóxico para a gente em nenhuma medida, nem pode ser. Porque esses animais, ao terem músculo, ao terem sistema nervoso, ao terem sentidos, eles não precisaram desenvolver toxinas no tecido deles para se proteger. Eles se protegem fugindo, certo? Então, assim, é outra ferramenta de defesa. Então, é interessante a gente perceber, enfim, como a natureza funciona, como a evolução se desenvolveu, né, para entender a diferença entre os mecanismos de defesa de cada organismo vivo, né, num cenário selvagem, né, num cenário natural, para entender um pouco como é que as coisas funcionam, como é que acaba sendo um tanto absurdo, em alguma medida, supor que carne ou, né, músculo animal nos mata, né? Ou seja, a gente é plenamente adaptado para se alimentar desse tipo de alimento, né? É um alimento tão rico, tão denso nutricionalmente, que ele apodrece muito rápido, né? O fato dele apodrecer rápido é um indicativo de que tantos organismos querem aquele alimento, né? Veem aquilo como valioso nutricionalmente, né? Então, se a gente chegar
e deixar uma carne ao ar livre por um dia, várias bactérias, vários outros organismos vão vir e vão querer comer aquilo ali, chegar antes da gente. E eles sim fazem mal pra gente. Então, a ideia, né, é que a carne é extremamente valiosa, nutricionalmente, desde que fresca. Né? Se você deixar ela apodrecer um pouquinho, já vai chegar mais gente, outros organismos na fila, vão comer antes de você, vão se hospedar lá e vão te fazer mal se você comer depois. Né? Mas, enfim, é mais ou menos por aí que eu acho que é interessante entender o absurdo que é, do ponto de vista evolutivo, a gente dizer que a carne, que é o alimento que sempre teve presente na dieta humana há milhões e milhões de anos, é uma coisa que pode nos fazer mal, né? Como é que depois de milhões e milhões de anos comendo determinada comida, a gente não adquiriu, né? Aquilo a gente não se adequou aquele tipo de alimentação, né? Não faz muito sentido. Agora, por outro lado, se você for ver um grão, né, um milho, por exemplo, um trigo, alguma coisa assim, você deixa ele ao ar livre e ninguém come, né? Ele fica ali, demora um tempo para apodrecer. Né? Um indicativo, claro que isso não é conclusão, que serve para um organismo pode não servir para outro, mas é um indicativo que aquilo não tem um valor nutricional tão grande, né, para a maioria dos organismos vivos. Você deixa ali, ninguém come, né? E nós humanos, a nossa espécie agora especificamente, só começou a comer isso quando a gente começou a plantar. Revolução agrícola, 12 mil anos atrás. Diferente de um alimento com o qual a gente conviveu há milhões e milhões de anos, que são frutas, plantas, tecidos de animais, né, carne, enfim. Acho que é mais ou menos por aí.